Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam em sua vida. Nosso convidado especial de hoje é o pastor Daniel Batistella. Ele que é líder da Jocum. Ele tem uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Meus amados, meus queridos irmãos que me ouvem agora, que me veem, você também que nos assiste, há uma palavra muito importante para ti nessa manhã. Com certeza Deus quer falar muito ao teu coração com respeito aos dias que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos diz o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se passar como Deus. Essa palavra nos informa a respeito dos dias que nós estamos vivendo, os últimos dias. E talvez você pergunte assim: pastor, como é que nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias? Ora, pelo próprio cumprimento das profecias bíblicas. Nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela mesma mostra isso na história. Por exemplo, foi profetizado há mais de 500 anos antes de Cristo a respeito de 4 nações que existiriam no mundo: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Macedônico grego e também o Império Romano. E as profecias foram realizadas, como também a profecia a respeito do Messias, e também sobre as 70 semanas de Daniel. E a semana 69, ela é encerrada na crucificação de Cristo. Depois se abre um aspas na história, essa última semana de Daniel, semana de 7 anos, é lançada para o futuro e começa a era da igreja. E nós vemos que a igreja, ela começou a ser perseguida conforme as profecias do Senhor Jesus Cristo, até que ela, a igreja se institucionalizou e se uniu ao Estado, onde começa então a Idade Média, uma idade de muita repressão, uma idade chamada das trevas, onde a religião predominava e reprimia os sentimentos humanos e tentava reprimir as paixões humanas. Depois, na Idade Moderna, nós vemos aí a ascensão do iluminismo, e novamente a volta do hedonismo, ou seja, o ser humano buscando a felicidade através dos prazeres. E nós estamos no auge disso. E hoje nós estamos vendo o cumprimento de 2 profecias. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria um grande avivamento. E a Bíblia também nos diz que nos últimos dias haveria uma grande apostasia, ou seja, um grande afastamento dos princípios de Deus e do desejo pelas coisas de Deus. Então hoje é possível conviver com esses 2 grupos de pessoas. Aqueles que são chamados crentes, alguns cheios do Espírito Santo, vivendo o caráter de Cristo, amando a Deus, fazendo a obra, dedicando a sua vida, e outros chamados crentes que estão indiferentes, desinteressados, como diz, um pé na igreja, um pé no mundo, pessoas que estão mais atrás de bênção, ou seja, da sua felicidade pessoal. E outro grupo de pessoas que é aqueles que permanecem na ignorância, que ou não se interessam pelas coisas de Deus, ou nunca ouviram realmente o Evangelho, ou se já ouviram, não se interessaram de todo o coração, ou pessoas que ainda estão para serem alcançadas. Mas nesses últimos dias, falando sobre avivamento, Deus derramou ou derrama sobre nós, como desde o dia do Pentecoste, onde se inicia os últimos dias, a sua unção poderosa para nós vencermos nessa terra, nesse mundo. E essa unção poderosa, primeiramente, tem a ver com a sua paternidade. Como nunca Deus tem manifestado a sua paternidade. A paternidade de Deus tem transformado pessoas. Deus se identifica como Pai. O Pai que nos conhece desde o ventre, o Pai que nos escolheu, o Pai que nos chama. O Pai que está nos esperando, porque fomos para o mundo, para o pecado, para os prazeres. E Ele diz: volta para a sua casa. A sua casa é a minha casa. Ou seja, a casa do Pai, onde Ele está esperando o filho arrependido, para Ele restaurar as suas vestes, ou seja,
a sua natureza de santidade, calçar os seus pés, ou seja, dar direção para a sua vida, a sua vocação, e também colocar o anel no seu dedo, ou seja, a identificação como filho de Deus numa geração sem Deus. E também ele está derramando a unção do noivo, ou seja, a igreja de Cristo é a noiva. E a noiva, ela é fiel, ela não se corrompe com amantes, ela não se entrega a paixões. O seu maior amor é o noivo, ela vive em função do noivo, ela espera o noivo, ela agrada o noivo, ela faz discípulos para o noivo, ela é zelosa pelo nome do noivo, ela é fiel. É uma igreja que está sendo aperfeiçoada, é a noiva, é a igreja espiritual, a igreja de todos aqueles que sinceramente adoram ao Cordeiro, adoram o noivo. E a unção do Espírito Santo, ou seja, um derramar poderoso de Deus nos nossos corações, nossas vidas, através do Espírito Santo, que nos capacita às grandes obras de Deus. As obras de salvação de vidas, de cura, de libertação, de dons espirituais, de romper as fronteiras, de ir para as nações, de fazer missões. Agora mesmo no mundo, milhares e milhões de pessoas estão se convertendo em vários países da Ásia, como a China, que hoje tem a maior igreja de todo mundo, a igreja informal. A verdadeira igreja é uma igreja que adora Cristo voluntariamente, está lá. Milhões e milhões de muçulmanos têm deixado a religião e se convertido a Cristo, não ao cristianismo em si, mas a Cristo, ou seja, eles conhecem o noivo, são transformados, entregam suas vidas a Jesus e passam a ser fiéis a Jesus e não a uma religião histórica. E nós vemos aqui milhares de pessoas no Acre sendo transformadas pelo amor do Pai. Quantos maridos voltaram para casa? Quantas esposas voltaram para casa? Quantos filhos se reconciliaram com seus pais? Porque o amor do Pai transformou as suas vidas. Porque o amor do Pai tem essa unção poderosa, tem transformado o Acre. Então a pergunta que se faz hoje para ti, querido, querida, é o seguinte: você faz parte dessa geração que está vivendo um avivamento, que está debaixo dessa unção de Deus, que ama a Deus de todo o seu coração, ou você faz parte de uma geração apóstata, que ama o mundo, que ama os prazeres, uma geração oportunista, que vê em Deus somente uma fonte de bênção, uma fonte de receber algo, mas não tem o coração para servir, para amar, para dar vida, para renunciar. Veja bem, o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai levar a sua igreja verdadeira. Depois Ele vai estabelecer o seu reino milenar e todos os fiéis e eleitos vão governar com Ele o planeta Terra. E todos os infiéis serão, obviamente, condenados e reprovados, assim como todos os ímpios e aqueles que resistem ao Evangelho. E naquele tempo, quando o Senhor Jesus Cristo reinar, as nações com vara de ferro, então todo mundo vai ter que andar na justiça e no amor de Deus, mesmo aqueles que se sobreviveram, da grande tribulação e entram direto para o milênio, vão se sujeitar a Cristo. Mas veja que aqueles que são infiéis, aqueles despreocupados, aqueles apáticos, aqueles que não sofrem mais essa doutrina, essas pessoas, o futuro delas não é bom. Elas serão unidas aos infiéis, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então é tempo para você se despertar de todo o seu coração e se voltar a Cristo, principalmente você que ouviu o Evangelho. E você que agora está conhecendo o Evangelho, saiba que é uma vida muito melhor do que essa vida fútil, cheia de ilusões, essa vida que só pensa no material. Então nós vamos orar agora para tanto Deus renovar a tua vida espiritual, como para Deus restaurar o seu coração. Sim, Pai, nós pregamos a tua palavra nessa manhã, nesse programa, que agora a tua unção poderosa, Pai, enche esse coração, transforma esse homem, essa mulher, para que eles ouçam a voz do Pai e voltem, Senhor, para ti, porque a tua voz está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que eles recebam o perdão dos seus pecados e uma nova vida que o Espírito Santo produz agora, em nome de Jesus. E aquele que é despertado pela palavra agora, que ele volte rapidamente, em arrependimento, quebrantamento, volte às primeiras obras, volte à unção de Deus, à santidade,
e trilha esse caminho agora, esse caminho glorioso, esse caminho verdadeiro, esse caminho que realiza de fato. Que volte, irmão, agora para os caminhos de Deus em nome de Jesus. E que Deus abençoe todas as famílias do Acre, todos que nos ouvem, porque eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra tremenda no Acre e a maioria dos acreanos está se rendendo a Jesus. E o Senhor está transformando esse estado num estado modelo do reino de Deus. Que assim seja para todos nós, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Daniel Batistella. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e o coração de toda a sua família. Se você gostou do programa, se você foi tocado, se sentiu abençoado, então nos ajude a continuar a levar a palavra de Deus, depositando qualquer valor na conta do Banco do Brasil, agência 3022 dígito 8 e a conta corrente 24152 dígito 0. Colabore conosco e que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo sábado. Fique agora com o programa Viver Saúde.